Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5 do terceiro trimestre de 2026. Lição essa que vai a todas as escolas, ou serão trabalhadas em todas as escolas do nosso Brasil e do mundo no dia 2 de agosto de 2026. Você já é especialmente convidado a acompanhar toda esta aula, a qual estaremos trabalhando sobre o seguinte tema: Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Esta lição tem como texto áureo: mas Deus, não tendo conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Esse texto áureo está escrito em Atos, capítulo 17, no versículo 30. A verdade prática a ser compreendida na aula de hoje é: a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Nossa lição está dividida em alguns pontos para nossa compreensão. O primeiro ponto a ser trabalhado é contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Segundo ponto a ser trabalhado, o discurso de Paulo no Areópago. E terceiro e último ponto a ser trabalhado, aliás, meus irmãos, o segundo ponto é os filósofos, né, assim? Os filósofos epicureus e os estoicos e estoicos. Daí o terceiro ponto é que será o discurso de Paulo no Areópago. Maravilha, meus irmãos. E para abrilhantar a nossa aula hoje, né, abrilhantar o nosso programa hoje, um convidado especial, primeira vez aqui no nosso programa, né? Verdade. Primeira vez no nosso programa, o nosso presbítero e professor Hermógenes. Pai do Senhor, meu presbítero. A paz do Senhor, irmão Carlos Miller. Amém, mestre. Muito bom tê-lo aqui conosco nessa oportunidade, viu? A satisfação é nossa. Sinta-se à vontade em nosso programa e também para trazer ainda mais brilho, né? Para nos ajudar ainda mais na compreensão das Escrituras Sagradas, nosso professor já conhecido de toda a audiência, de todo telespectador do nosso programa Escola Bíblica Dominical aqui no canal Via do Céu, o nosso professor Carlos Kaique. Pai do Senhor, meu professor. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém, meus queridos. Então, meus queridos, vamos começar a nossa aula de hoje, que tem como leitura bíblica em classe. Para você que está aí agora, já dá tempo, tá? Ainda dá tempo de você correr lá na sua estante, no seu criado mudo, no seu, né? Seu guarda-roupa, pegar sua Bíblia, sua revista, teu caderninho de esboço, tua caneta, teu lápis, para comentar com a gente, para aprender com a gente a palavra de Deus nessa oportunidade. E como leitura bíblica em classe, nós vamos nos basear hoje em Atos, capítulo 17, dos versículos 15 ao 20 e em seguida do 30 ao 32. Lembrando aos irmãos que a proposta desse trimestre tem como tema geral a Igreja dos Gentios, onde estamos trabalhando especificamente os capítulos de Atos dos Apóstolos, capítulo 13 até o capítulo número 28, né? Esses são os trechos, são os capítulos que vamos trabalhar nesta oportunidade. E para começar a nossa aula, já animados, vamos ouvir o nosso professor Carlos Kaique, que vai nos trazer aqui um comentário no ponto número 1. Professor, fique à vontade, o senhor tem toda a liberdade aí de nos ensinar. Amém. Meus irmãos, conforme nos é dada a oportunidade e conforme já está do nosso professor, o primeiro ponto que tem por título o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas, nós vamos estudar nesse capítulo 17, mais especificamente no versículo 15 em diante, quando Paulo ele chega na cidade de Atenas, cidade grega, uma cidade ali que tinha, como o próprio comentarista ele discorre no primeiro subtópico, ele traz como título um centro intelectual, ou seja, um lugar marcado pela intelectualidade, é um lugar de homens sábios, de homens estudiosos, um berço da filosofia. Atenas foi um berço de filósofos muitos conhecidos como Sócrates, Platão, Aristóteles, ou seja, homens que eles repercutem até os dias atuais, homens que marcaram a história e ali estão como os grandes nomes da filosofia. Então a gente vê que Atenas ela tem essa característica filosófica, essa característica intelectual. É uma cidade que ela é
bem conhecida, ela se destacava muito por sua arte, por poesia, por filosofia. Então a gente vê um pessoal acima da média em relação à cultura, ao intelecto. Só que uma coisa que a gente também percebe nessa cidade, que o próprio apóstolo Paulo, o Lucas, quando ele está escrevendo, ele diz que o apóstolo Paulo, ele se comove com aquela situação, é olhar para Atenas e ver Atenas mergulhada na idolatria. É ver a idolatria presente na realidade daquele lugar como algo tenebroso. Atenas estava praticamente que afundada em idolatria, a maneira como as pessoas ali guiavam as suas vidas, viviam debaixo da idolatria, do politeísmo, ou seja, na crença em vários deuses. E o próprio apóstolo Paulo, ao chegar naquele lugar, ele se comove a ver como aquela cidade ela estava entregue, ela estava afundada na idolatria, e como ali era um campo do qual se tinha uma necessidade muito grande do evangelho, se tinha uma necessidade muito grande de anunciar sobre Jesus. O segundo subtópico, o comentarista, ele fala um pouco sobre o início da evangelização na sinagoga, e a gente vem vendo em algumas lições que onde Paulo chega, a primeira coisa que ele faz é procurar uma sinagoga. Onde Paulo chega, ele vai até uma sinagoga, ele se reúne com aqueles irmãos ali judeus que estão naquele local, ele começa a falar com eles ali, e sempre seguindo aquele padrão, sempre seguindo aquele método que o próprio apóstolo Paulo ele demonstra ter em vários momentos, primeiro ao judeu e depois ao gentio, ou ao grego nesse caso. A gente vê que Paulo chega ali, Atenas não tinha uma quantidade muito grande de judeus como a gente encontra em alguns outros lugares, como o próprio Paulo encontrou em algumas cidades, mas tinham ali alguns irmãos judeus. Paulo chega, começa a falar ali na sinagoga, começa a ensinar, e aquele lugar serve como uma base inicial para ele expor as escrituras, para ele apresentar a Jesus como Messias, para falar sobre Jesus. E é interessante a gente ver, porque quando Paulo ele chega para falar de Jesus, a gente sabe que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela confronta, só que muitas vezes também acaba por ser uma mensagem que ela causa um espanto, que ela causa uma admiração, e muitas vezes uma admiração não porque as pessoas elas se admiram de ser algo maravilhoso, mas muitas vezes se admiram de olhar e dizer: como é que alguém pode acreditar nisso? Porque para os gregos era uma loucura acreditar que alguém poderia ressuscitar. Falar de um Cristo ressurreto para aquele povo era uma loucura. Você pensar em um homem que morreu e tornou a vida, um povo que até acreditava na vida após a morte, mas o espírito que saiu, voltar para o corpo de novo, isso era algo absurdo de se imaginar. Então Paulo ele chega com uma mensagem como essa, trazendo um Salvador que foi morto, que foi crucificado. Por isso o próprio apóstolo Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, porque é loucura você dizer: não, o Salvador da humanidade foi morto, crucificado, penduraram em uma cruz, mataram como se fosse um ladrão. Isso é loucura, pensar que o Salvador da humanidade ele passou por uma situação como essa. Então Paulo ele começa a pregar o evangelho naquele lugar, mas ele não fica apenas na sinagoga. O próprio comentarista ele traz no subtópico 3, quando Paulo ele chega na Ágora, que é uma espécie de praça onde as pessoas se reuniam para conversar, para ali debates, e se concentrava a vida social e até a vida política da cidade. E ali muitos filósofos estavam por ali debatendo, conversando sobre assuntos de seu interesse e até buscando ouvir alguma novidade, buscando ouvir algo novo, algo diferente, algum pensamento que ainda não tivesse sido descoberto. E naquele momento Paulo ele chega para falar ali, e quando Paulo ele chega naquele lugar onde tem tantos assuntos, Paulo ele começa a anunciar Cristo, ele começa a falar do Evangelho. E é interessante a gente ver, e até o que o comentarista ele coloca aqui no subtópico, que eu achei interessante, que ele diz que esse movimento revela que o Evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Glória a Deus. O Evangelho não está preso às quatro paredes da igreja. O Evangelho não está preso dentro dos nossos corações. Ah, não, mas eu sou cristão, então eu tenho que manter o Evangelho preso dentro de mim. Não. O Evangelho ele não vem para ficar preso dentro de nosso coração e a gente não compartilhar com ninguém ou só falar na igreja.
O grande problema que muitas pessoas acabam tendo em relação à proclamação do Evangelho é achar que só se pode falar de Evangelho dentro das quatro paredes da igreja. Achar que só pode falar de Jesus dentro do ambiente religioso. Achar que só pode falar de Jesus dentro do templo. Não se pode falar de Jesus em nenhum outro lugar. Não se pode falar de Jesus em nenhum outro momento. Mas a gente aprende com o próprio apóstolo Paulo. Nós devemos levar a mensagem do Evangelho para onde as pessoas estiverem. Nós temos que ter o pensamento de adentrar em todos os tipos de ambientes ao qual muitas vezes nós fazemos parte ou temos a oportunidade de chegar e levar Cristo até lá, levar a mensagem da cruz até lá, falar da mensagem do Evangelho lá, anunciar o Cristo ressuscitado onde você estiver, anunciar o Evangelho onde você estiver. O Evangelho não se restringe a ser anunciado aos pecadores, aqueles que perecem apenas na igreja. Muitos não chegam aqui, muitos não atendem um convite, muitos não vão até a igreja, e por conta disso você vai deixar de falar, por conta disso você vai deixar de anunciar, sendo que Ele nos deu essa missão, e Ele mesmo disse aos seus discípulos: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. O Evangelho não está restringido, o Evangelho não está preso, o Evangelho não está amarrado, o Evangelho está dentro de nossas vidas, está dentro de nosso coração, está em você, e você deve passar. Então passe, anuncie, fale onde chegar. Onde você chegar é lugar de falar do Evangelho. Paulo chega naquele lugar e vê a necessidade. Você nunca encontrou ninguém no seu dia a dia que tem a necessidade de Jesus? Você nunca encontrou ninguém que tem a necessidade de ouvir sobre a cruz? Você nunca viu ninguém que você olha para aquela pessoa e diz: essa pessoa precisa de Jesus? Porque o que a gente mais vê é isso. O que a gente mais encontra é isso. E se você não tem a sensibilidade de ver, talvez você esteja com algum problema. Talvez você não vê a necessidade de Jesus nas pessoas, talvez você esteja com essa mesma necessidade. Talvez você precise entender que o Evangelho ele não é algo que fica preso a gente. O Evangelho ele foi anunciado ali em Jerusalém, e se os discípulos tivessem esse pensamento, e se o próprio Jesus ele dissesse: não, eu vou falar só para vocês, eu vou deixar só com vocês, eu vou falar e deixar aqui só no meio de vocês e não repassem. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Então nós estamos aqui porque nós somos resultado de uma proclamação do Evangelho, como diz as Escrituras, em tempo e em fora de tempo. Nos lugares onde são religiosos e nos lugares onde não são. Então, onde você chegar, anuncie o Evangelho, fale de Jesus, entenda a necessidade que as pessoas têm de conhecer a Jesus e apresente Jesus a elas. Você não vai converter ninguém, mas você vai falar. E se a pessoa aceitar, glória a Deus. Se não aceitar, que Deus conceda outra oportunidade, senão ela vai se resolver com Deus. Mas você fez a sua parte, o seu dever como cristão, anunciar o Evangelho. Amém, mestre. Amém, mestre. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu já estou animado já. A gente aprende muito, né, presbítero? Muito bom. A gente se sente muito bem acompanhado, fica até nervoso. Eu fico até nervoso, viu? Os senhores viram aqui, o nosso espectador viu ali, quando eu comecei a ler os pontos aqui, do lado de vocês eu fiquei até nervoso. É muita qualidade, é muito conteúdo, é muita propriedade dos senhores. A gente vai para o nosso ponto de número 2, número 3 vai ser trabalhado pelo nosso presbítero, nosso convidado especial da oportunidade deste programa. E já pedimos a você aí, vá comentando aí, né? Vai deixando aí nos comentários o que você está achando da aula, vai deixando aí glória a Deus, eu não sei o que colocar, coloque aí, né, presbítero? Coloque aí glória a Deus, coloque aleluia. Eu estou assistindo aqui com a minha família, estou assistindo de tal cidade. Interagir é importante. Interaja, deixa aí os seus comentários aí, logo aí abaixo, deixa o seu curtir, já vai compartilhando. Comecei a assistir o programa, mulher, né? Manda para a vizinha, manda para a irmã, assista aí você também. E a gente só tem a te agradecer. Muito bem, meus irmãos, vamos agora para o ponto número 2, para o ponto número 3, comentados aí pelo nosso presbítero Hermógenes. Meu presbítero, a palavra é toda do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos os telespectadores, irmãos que estão lá no outro lado da tela, a nosso irmão Kaique. Né? Amém. Agradecer ao irmão Carlos Miller. Amém, mestre. Por essa oportunidade de estar nesse momento aqui com Via do Céu. Via do Céu. Já ouvimos o primeiro ponto da lição, explanado, muito bem explanado. E seguindo a orientação, nós vamos agora para o segundo ponto da lição, não é isso?
Nós vimos nessa lição, já no título dela, Cristo entre os filósofos. Sim. Cristo ele deve ser anunciado entre o culto e o inculto, entre o douto e o indouto. Entendo. E aqui, nessa passagem bíblica de Atos 17, aqueles homens tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Eram filósofos, mas eles também precisavam ouvir a palavra de Deus. Pois Jesus ele veio para todos. Né? E Paulo ele foi para aquela cidade, para a cidade de Atenas, como já foi muito bem falado. Estava lá esperando dois irmãos, né? O Silas e o Timóteo. E enquanto ele estava esperando esses irmãos, ele foi ver a cidade de perto. Aquela cidade pujante, que não tinha mais aquela pujança militar, Sim. nem política, porque estava sob o domínio do Império Romano. Mas era uma importantíssima cidade do ponto de vista cultural e filosófico. Então, ele começou a andar, como já foi muito bem explicado, só apenas repassando para a gente continuar no assunto. Ele viu aquela cidade e começou a se comover. Tem uma tradução bíblica que diz que ele ficou indignado. Isso. E tem outra que diz que o seu espírito ficou profundamente agitado ao ver aquela cidade tomada ou entregue à idolatria. E esse sentimento é o sentimento que deve estar no coração daquele que já deixou o mundo. Sim. Ele olha para o mundo, ele olha para a idolatria e para as outras sortes de pecado no mundo. Sim. E ele sente repulsa. E foi exatamente o que sentiu o apóstolo Paulo naquele momento, essa repulsa, essa comoção. Ele, como já foi falado também, disputava nas sinagogas, né? Ou seja, essa palavra disputava, que tem no versículo de número 17, significa argumentar. Né? Ele não estava disputando no sentido de estar brigando com ninguém, porque quem anuncia o evangelho não vai brigar com ninguém. Né? Não, eu estou aqui pregando a verdade, então eu estou na minha razão. Não, quem prega o evangelho não discute, não briga. Essa palavra significa que ele argumentava nas sinagogas dos judeus e religiosos. E interessante que enquanto ele estava lá, esperando os irmãos, todos os dias, olha que interessante, todos os dias ele ia para a praça. Mas ele não ia para compactuar com a filosofia dos filósofos, ele não ia para se misturar naquelas práticas daquela cidade, não. Ele ia com uma intenção. Ele ia na intenção de pregar Jesus e a ressurreição. Amém. E foi exatamente nessa ágora, né, que é a praça, que a ágora surgiu lá em Atenas, né? De lá se espalhou para o restante da Europa e da Europa chegou aqui ao Brasil. Ele encontrou naquelas praças, porque lá ele encontrava pessoas que iam falar de política, de religião, oradores. E ele se deparou com esses filósofos, e que a Bíblia traz o nome deles aqui, os classifica como sendo os epicureus e os estoicos, né? Contendiam com Paulo e ficavam dizendo: o que é que esse paroleiro está dizendo aí? Essa palavra paroleiro significa alguém que traz uma mensagem significante. Entendo. Então, de uma forma pejorativa, eles estavam dizendo: mas que palavras são essas, né? O que é que ele está dizendo aí? Coisas significantes? Está pregando aí deuses estranhos? E Paulo estava pregando Jesus e a ressurreição. Que eles pensaram que Jesus era um Deus, quando eles disseram assim, está pregando deuses estranhos,
Perceba que a palavra de Deus diz assim, pregador, ele é um pregador de deuses estranhos. Perceba que está no plural, porque eles pensavam que Jesus era um Deus e a ressurreição era outro Deus. Mas, na verdade, Paulo estava falando de Jesus que ressuscitou dos mortos. E eles começaram a ouvir aquela palavra, alguns criticavam, paroleiro, né? Conversa insignificante, mas outros disseram, nós devemos ouvi-lo. Podemos nós saber, perguntaram a ele, que nova doutrina é essa que você está falando? E aí levaram o apóstolo Paulo para um lugar chamado Areópago. Para o Areópago, né? Levaram ele para lá porque queriam ouvir e coisas estranhas eram aquelas, né? E o versículo de número 21 vai dizer que os atenienses e as pessoas que residiam em Atenas, como já foi falado, não tinham outra ocupação, senão dizer e ouvir alguma novidade. Então aí a gente percebe que o interesse daqueles homens em levar o apóstolo Paulo para dentro do Areópago era um interesse puramente investigativo e acadêmico. Eles ainda não tinham sido tocados pelo poder da palavra de Deus. Era pura especulação. Vamos levar, vamos ouvir melhor o que ele está dizendo, né? E lá foi o apóstolo Paulo para o Areópago. E o que é Areópago? Essa palavra significa colina de Marte, porque segundo a mitologia grega, foi lá que Netuno trouxe Marte a juízo, segundo a mitologia grega, né? Era um lugar que ao redor, por onde se olhava, se encontrava templos, altares, estátuas. No lado direito de quem estava no Areópago, se olhasse ia ver o templo da deusa Minerva. Então era um lugar muito saturado de idolatria, mas lá também funcionava o Tribunal Supremo. Naquele tempo já não tinha muita força, mas ainda julgava casos, por exemplo, de homicídio, né? Era um tribunal composto por 31 membros, eram homens sábios e literatos, que pertenciam à aristocracia da cidade de Atenas, ou seja, de uma classe superior dos atenienses, né? Mas era, irmão Carlos, um lugar restrito. Não era qualquer pessoa que era convidada para entrar naquele lugar. Não era. Tinha que apresentar ou tinha que ter credenciais para isso. E o apóstolo Paulo tinha essas credenciais. O apóstolo Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel a palavra, né? O Antigo Testamento, mas ele também, provavelmente, ele participou da Universidade de Tasso. Essa universidade era a terceira maior universidade do mundo. Só ficava atrás, irmão Kaique, de Alexandria e de Atenas. Então, o apóstolo Paulo tinha essas credenciais porque ele havia passado em uma grande universidade. Ele conhecia os filósofos, ele conhecia a poesia. Deus deu a ele a oportunidade de conhecer todas essas coisas para alguns momentos úteis de evangelização. E esse é um deles. Deus estava usando o seu conhecimento bíblico e também o seu conhecimento de filosofia e de outras coisas mais. E lá, nesse lugar, no Areópago, ele estava discutindo, como diz a palavra de Deus, ou melhor, contendendo com esses filósofos. Com duas classes de filósofos, os epicureus e os estoicos. Quem eram esses epicureus? O segundo ponto da lição vai tratar sobre esse assunto, né? Essa classe de filósofos eram os seguidores de Epicuro. E o que pregava Epicuro e os seus ensinamentos? Em primeiro lugar, o primeiro subtópico da lição, o prazer como finalidade da vida. Então, para Epicuros,
O prazer era a finalidade suprema da vida. É bem importante a gente perceber que quando ele começou a ensinar isso, ele começou a pregar ou a ensinar um prazer moderado, mas os seus ensinadores logo mudaram e disseram, não, o prazer dos deleites momentâneos é a nossa busca suprema da vida, é a finalidade suprema da vida, não é? Mas eles diziam também, e é importante nós percebermos isso aqui, porque entendermos as características dos filósofos epicureus, estoicos, porque é a partir daí que nós vamos entender mais profundamente o discurso do apóstolo Paulo. Esses epicuros, esses homens que contendiam com o apóstolo Paulo, pregavam, anunciavam a ausência de sofrimento, por exemplo. Então, o bem supremo da vida passava pelos prazeres, mas também pela ausência de sofrimento. Mas nós sabemos que o nosso Jesus disse que no mundo tereis aflições. Esses homens, filósofos, epicureus, eram materialistas. Eles não criam muito no espiritual, não. Eles criam naquilo que eles podiam ver, sentir, apalpar, né, ouvir. Esses homens também, os epicureus, eles negavam a providência divina. Então, para eles, Deus estava, indiferente à história e à trajetória do homem. Outra coisa também, muito importante, eles negavam os milagres. Mas nós sabemos que o nosso Deus é Deus de milagre. Para eles, a alma perece na morte. E se a gente for olhar, nós vamos ver que existem pessoas por aí, que se dizem até religiosas, que dizem que a alma perece na morte. E esses filósofos, contendendo lá com Paulo, diziam, olha, depois que morre, nem tem aflição, nem tenha bem-aventurança. Acabou-se. E eles diziam, se você quer viver bem, sabe o que é que você tem que fazer? Libertar-se dos deuses. Era uma classe de filósofos que eram, irmão Kaique, irmão Carlos, imediatistas, né? Eles eram aqueles que tinham uma frase muito particular deles, que dizia assim, comamos, bebamos, porque amanhã nós vamos morrer, então vamos aproveitar a vida agora através dos prazeres, porque depois da morte não resta mais nada. E hoje em dia esse pensamento está na cabeça de muita gente e também na cabeça de muitos religiosos. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que a nossa vida aqui é uma preparação para a vida eterna. E tudo que nós fazemos aqui tem um peso eterno. Mas a lição também vai falar de uma outra classe de filósofos que contenderam com o apóstolo Paulo lá dentro, lá no meio do Areópago, né? São os estoicos. Os estoicos, eles falavam da razão, pregavam, anunciavam, ensinavam a razão, a virtude, o autocontrole, né? Eles acreditavam em deuses, sim, acreditavam, mas acreditavam também no destino, né? De que tudo já estava programado, tudo já estava destinado. Ensinava também que Deus não é um ser pessoal, ele era uma força espiritual, ele era uma energia mental, portanto não tinha emoção, não tinha sentimento, não podia se relacionar com as pessoas. Isso era o que eles pregavam, né? Os estoicos também eram aqueles filósofos que construíam seus deuses e ajustavam os seus deuses aos seus esquemas. E também associavam o prazer ao vício. Então, esses são os homens com suas filosofias que contenderam contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que na sinagoga ele usou um tipo de argumentação diferenciada, porque lá ele pregou para quem? Para pessoas que conheciam, para judeus que conheciam o Antigo Testamento e para pessoas religiosas. Então ele usou a argumentação bíblica, mas no Areópago, o apóstolo Paulo, ele fez uma abordagem apologética e também adaptou a sua pregação ao contexto cultural e filosófico, né? Isso não quer dizer que ele foi conivente com o pecado, não,
mas que ele achou um caminho através da cultura do próprio povo de Atenas para levar o Jesus ressuscitado. Então, o capítulo 17 de Atos vai dizer que ele estava lá no meio do Areópago, né, que alguns dizem aqui que não era exatamente a colina, era sim o conselho, né? Eu digo isso porque pode ser que alguém já tenha ouvido falar sobre essa diferença, mas de uma maneira ou de outra, ele estava onde? No meio do Areópago, né? E foi naquele momento que ele começou a pregar e a dizer: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra aqui. Vocês são um tanto supersticiosos. Essas são as primeiras palavras do apóstolo Paulo ao se dirigir àquele grupo seleto de filósofos. Eu vejo que vocês são supersticiosos. Essa palavra, quando a gente vai para o dicionário, ela significa crendice ou crença tola. Mas quando nós nos aprofundamos no original dessa palavra, nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava não denegrindo ninguém, não dizendo que aquelas pessoas tinham uma crendice tola, porque ele não iria fazer isso, era um homem muito gentil e cortês, e ele não ia entrar atacando ninguém. Ele estava querendo dizer: eu vejo, varões atenienses, que vocês são muito religiosos, que vocês são extremamente religiosos. Meu Deus. Porque passando por aqui, eu vi os vossos santuários, eu vi os artigos de adoração de vocês. E aí ele disse: eu achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Perceba, o apóstolo Paulo lá em Atenas, ele observou os detalhes daquela cidade, porque aquela cidade possuía simplesmente centenas de deuses. Mas ele foi capaz de passar o olho assim e ver que existia um altar ao Deus desconhecido, Então foi quando ele disse: é esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, que eu vos anuncio. E aqui, meus irmãos, a gente percebe um detalhe, que o apóstolo Paulo, ele usou a observação cultural como ponte de contato com o evangelho. Entendo. Ele observou, viu o altar e disse: não, esse vai ser o meu ponto de contato, ou a minha ponte para conversar com essas pessoas. Porque aquele que se propõe a pregar o evangelho, ele constrói pontes. Ele constrói pontes, conexão com as pessoas. E o apóstolo Paulo era um homem de grande sensibilidade e de grande estratégia. Aquele que se propõe a levar o evangelho, ele precisa ter essa sensibilidade e buscar do céu estratégia para levar a palavra de Deus. Porque aqui a gente entra num ponto muito interessante, porque nós vemos que o apóstolo Paulo, ele não confrontou diretamente a idolatria. Não era que ele estivesse com medo de estar ali no Areópago diante daqueles 31 membros. Não era que ele estava com medo, porque inclusive alguns dizem que levar o apóstolo Paulo até o Areópago era uma forma de intimidá-lo. Entendo. Como querendo dizer assim: olha, preste atenção, porque nós já examinamos inclusive Sócrates. Aqui esse conselho já examinou inclusive Sócrates. E depois mais 501 pessoas, porque estavam falando dos nossos deuses. Sócrates foi, veja, muito respeitado, mas foi morto porque, segundo eles, estavam falando dos deuses deles e corrompendo a mocidade. Então, alguns entendem que ter levado o apóstolo Paulo para lá era dizer: olha, preste atenção, você estava falando de outros deuses lá, mas você não está mais na Ágora, não. Você está agora no Areópago. O apóstolo Paulo não temeu, mas também não foi aquele homem rude, grosseiro e desrespeitoso, não.
Ele, com muita sensibilidade, não confrontou a idolatria de ninguém. Isso é muito importante, é uma lição para nós, para todos que se propõem a levar o Evangelho. Porque já ouvi falar, por exemplo, de pessoas que foram pregar o Evangelho em uma ágora, numa praça pública, e lá ligaram o seu aparelho de som. Algumas pessoas abriram as portas da sua casa, as janelas, colocaram cadeiras na calçada. Algumas pessoas estavam andando na praça, mas aquela pessoa, quando foi pregar o Evangelho, ela pregou e confrontou diretamente sobre a idolatria daquelas pessoas, ofendendo a crença daquelas pessoas. O que aconteceu, irmão Carlos, irmão Kaique? Fecharam as portas, fecharam as janelas, tiraram suas cadeiras das calçadas e o povo que estava na praça saiu. E aí a gente pergunta, usaram de sabedoria? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. Mas o apóstolo Paulo é um exemplo para nós, não é? Ele podia dizer ali, não, estão todos errados aqui, olha, idolatria para todo lado. Ele disse, não. Mas ele usou aqueles objetos de idolatria como um ponto de contato, com muita sabedoria e estratégia. Não atacou, não desrespeitou de maneira nenhuma, mas ele usou aquele símbolo religioso para introduzir a revelação de Deus. Para mostrar àquele povo que eles adoravam, reverenciavam, respeitavam um Deus desconhecido, que eles não conheciam. Então, irmão, naquele momento, o apóstolo Paulo, ele percebeu que havia ali no centro de Atenas uma prova de que o homem, ele tem essa sede, essa necessidade de conhecer esse poder que muitos cultuam de forma obscura e imprecisa. O apóstolo Paulo percebeu que havia no homem essa necessidade, que eles tinham essa necessidade porque fizeram centenas de deuses, mas ainda entendiam que tinha um Deus que, inclusive, irmão, eles pensavam o seguinte: vamos fazer um altar para o Deus desconhecido para que ele não venha sobre nós. Mas isso também mostra que eles não estavam satisfeitos com tudo aquilo que tinha. Estavam buscando por algo. E que algo é esse? Era exatamente a quem Paulo, que agora cumpre o papel de anunciador, falou, de forma muito polida, muito educada, repito, e sem atacar. E o que foi que ele falou? Ele falou, em primeiro lugar, está no versículo de número 24, sobre o Deus Criador, sustentador e Senhor da história. Deus, Criador e sustentador do universo. Foi o que ele disse no versículo de número 24. O Deus, essa foi a pregação dele. O Deus, porque o apóstolo Paulo não foi falar de filosofia. Inclusive, em outro momento, em outra carta, ele vai dizer: olha, eu não estive aí junto de vocês para falar de filosofia. Não. O apóstolo Paulo estava no meio dos filósofos, mas pregando Jesus e a ressurreição. E ele disse assim, então, no versículo de número 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Perceba que quando nós falamos aqui agora há pouco nas características dos filósofos, uma das doutrinas que eles ensinavam aos seus seguidores era negar a providência divina, que Deus era indiferente à humanidade. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus, ele fez tudo, ele sustenta tudo, ele criou e sustenta, ou seja, ele não largou a própria sorte, o universo, nem a humanidade. Não, porque escrevendo aos Colossenses ele disse, que todas as coisas subsistem nele. O escritor aos Hebreus disse que por meio da sua palavra todas as coisas são sustentadas, Então Deus não está indiferente ao universo, pelo contrário, ele sustenta, ele mantém todas as coisas, Então o apóstolo Paulo começou por aí, mostrando quem é esse Deus, Mas depois ele falou sobre
as divindades, que as divindades dos gregos dependiam do serviço deles. E aí foi quando ele entrou dizendo assim: nem tampouco, falando do Deus verdadeiro, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E aqui nós vemos que ele está combatendo, veja que aos poucos, de forma muito educada, ele vai mostrando a verdade àqueles homens. Porque nós vimos agora há pouco que um dos ensinamentos deles era que eles criavam seus deuses e ajustavam os seus deuses aos seus esquemas. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o Deus que vocês não conhecem, que eu estou pregando, ele é quem dá a vida. Não somos nós que manipulamos ele, não, de maneira nenhuma. Não somos nós que ajustamos eles ao nosso esquema, de maneira nenhuma. Esse Deus é o Deus que dá vida a todos, respiração a todos, não é? Mas nós vamos ver que na continuação da pregação do apóstolo Paulo, ele vai falar também, ele vai contrapor a visão elitista daqueles homens, porque eles tinham, irmão Carlos, tinham uma visão elitista, racial, preconceituosa. Eles eram preconceituosos, né? Eles eram considerados uma classe superior, né? De homens intelectuais, de filósofos, né? E eles tinham isso. Então o apóstolo Paulo aproveitou aquele momento para mostrar a ele quando disse assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Ele estava dizendo: olha, preste atenção, porque Deus, ele fez todos os homens de um só. Ele fez vocês, ele fez os judeus, ele fez a todos. Com isso ele estava querendo dizer: vocês não são melhores do que ninguém. Nessa visão elitista que vocês têm, desses ensinamentos filosóficos de vocês, esqueçam isso, porque Deus é Deus de todos, de grego e de judeu, né? E o apóstolo Paulo, ele estava pregando naquele momento com um propósito, ele tinha um propósito, né? Já vimos que ele pregava anunciando Jesus e a ressurreição, mas ele estava pregando naquele momento para que aqueles homens pudessem buscar ao Senhor, né? Buscar ao Senhor. Foi o que ele disse no versículo de número 27, para que buscassem ao Senhor. Mas, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, no versículo de número 27, ele vai dizer que esse Deus, ele não está longe de cada um de nós, mas ele está próximo, está próximo. Ele não é, portanto, um Deus como diziam esses filósofos, um Deus indiferente. Não, é um Deus pessoal, porque eles diziam que o Deus deles era um Deus impessoal, era uma força espiritual, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer que não, vai dizer o contrário. Não, o nosso Deus, esse que vocês não conhecem ainda, é um Deus que quer se relacionar com vocês, ele está perto de nós. Mas o apóstolo Paulo, durante essa sua pregação, né, o livro de Atos registra 3 discursos do apóstolo Paulo, e esse é o último dele, né, e esse é um dos mais notáveis discursos do apóstolo Paulo. E ele vai mostrar exatamente um conhecimento muito grande da cultura grega, porque no meio da sua pregação, no versículo de número 28, ele disse assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso aí é uma citação, isso é uma citação. Como também alguns dos vossos poetas, veja que intimidade com a poesia, alguns dos vossos poetas disseram: pois somos também sua geração. Os mormons pegam essa frase aqui, pois somos também sua geração, vejam só, para dizer que antes de a gente nascer aqui, a gente foi concebido lá em cima no céu, por um pai e por uma mãe celestial. E depois de ser concebido lá, o ser humano desce, e aí então ele encarna e nasce aqui na terra. Assim dizem os mormons. Mas nós sabemos que a vida humana, ela só acontece
a partir do momento em que há a junção do gameta masculino com o gameta feminino, né? E que temos um Pai celestial, sim, Deus é o nosso Pai celestial, que a partir de um homem gerou a todos os homens, né? Então, o apóstolo Paulo, ele também no seu discurso, na sua pregação, ele vai propor o conhecimento de um Deus que é pessoal, que é espiritual e que é transcendente. Ele vai dizer, olha, o Deus que eu estou querendo falar para vocês, ele não cabe aí nesses altares não, sabe? Ele não é feito de ouro, ele não é feito de prata, ele não vai ser esculpido por um artifício da imaginação dos homens, não vai, porque os gregos eram conhecidos por esculturas belíssimas, até hoje são, né? Respeitadas até hoje. Sim. Existia, por exemplo, o maior deles, que era o Fídias, né? E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o Deus que eu quero pregar para vocês, ele não é manipulado na prata, no ouro, através de imaginação do homem, não. Sabe por quê? Porque ele está acima de tudo isso. E é esse o Deus que eu quero pregar para vocês. Então veja que discurso, que pregação maravilhosa, irmão Carlos. O apóstolo Paulo estava levando aqueles homens, né? Ele foi um homem polido, mas não deixou de falar a verdade, né? E para terminar, o apóstolo Paulo, então, ele faz um chamado importante, né? Que chamado é esse que ele faz? Um chamado ao arrependimento. Ele diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Inclusive os que estavam lá. E depois, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, aqueles homens que se consideravam muito sábios, inteligentes, eles precisavam também. Como disse, o culto e o inculto, todos precisam de Jesus. Por que eles precisavam de Jesus? Porque o apóstolo Paulo disse, está chegando o dia em que Deus vai julgar a todos. E ele já determinou quem vai julgar, através de quem vai julgar? Através daquele que ele ressuscitou dos mortos. Aí ele falou em um assunto importante que eles, nem os estoicos, nem os epicureus, criam, que era a ressurreição. Mas ele disse, olha, Deus ressuscitou ele e ele vai julgar cada um dos homens. O apóstolo Paulo, ele sempre teve o cuidado de pregar Jesus ressurreto, inclusive pregando, ou seja, enviando uma carta aos Coríntios, ele percebendo que até entre os cristãos haviam irmãos que não acreditavam na ressurreição, quem sabe contaminado por essas filosofias. Ele escreve o capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Um texto, um ensinamento maravilhoso sobre a ressurreição de Jesus, mostrando que Jesus ressuscitou e mostrando que nós um dia seremos ressuscitados, aqueles que dormem no Senhor, quero dizer, porque Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E quando ele pregou, quando ele anunciou essas palavras da ressurreição de Jesus, porque não se pode pregar um evangelho sem pregar o Jesus ressurreto. Né? O que foi que aconteceu? Alguns começaram a zombar, a criticar. Olha, não, depois a gente escuta, né? Depois a gente escuta isso aí, né? E alguns não quiseram ouvir mais, zombaram. O que foi que fez o apóstolo Paulo? Entendeu que era o momento de sair. Se retirou, mas depois que ele se retirou, algumas pessoas procuraram ele. E dentre eles, 2 nomes, 2 pessoas, um homem e uma mulher. O primeiro, Dionísio, que era um dos membros, olha que maravilha. Não houve assim uma conversão em massa ali dentro. Mas Dionísio, que era um dos 31, chegou para ele, creu na palavra, aceitou Jesus. E o que é interessante
é que mesmo o apóstolo Paulo não tendo plantado uma igreja naquele lugar, mas dias depois, não se sabe quanto tempo, Dionísio, segundo a tradição, se tornou bispo daquela igreja, da igreja do Senhor em Atenas. Glória a Deus. Maravilha, né? Maravilhoso. Jesus é bom. E Dâmaris, o Lucas possivelmente citou o nome dessa mulher, porque devia ser uma mulher de alta posição. Né? Então ela também se converte, ela também crê na palavra do apóstolo Paulo. Então, coisa maravilhosa é esse texto, né, que nos ensina e ensina a todos que se propõem a ser pregador do Evangelho, como anunciar o Evangelho. Né? E que Deus nos ajude, nos abençoe e que tenhamos uma aula maravilhosa nessa quinta lição que traz esse assunto com uma temática, com pontos e objetivos tão maravilhosos, tão importantes para o cristão que leva o Evangelho. Que Deus abençoe. Amém, meu presbítero, muito obrigado. Agradecemos a você pela audiência e ter ficado conosco até o fim desta aula. Também dizemos a você que continue conosco em mais aulas que virão por vir nos próximos dias. Mexe algo mais para colocar? Sim. Então, agradecer ao Senhor pela participação, por estar aqui conosco, nos ajudando na compreensão de mais uma aula. Meu presbítero, algo mais a colocar? Agradecer mais uma vez. Muito obrigado por essa oportunidade de ter compartilhado com vocês esse momento aqui no Via do Céu. Amém. Deus abençoe. E nós agradecemos ao Senhor por aceitar esse convite. Nosso muito obrigado muito a você. Deixe seu comentário, curte, compartilha, continua conosco. Via do céu para o seu coração.